Pessoal, nós vimos durante os 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro o tanto que eles massacraram ele, tanto que a imprensa massacrou esse governo. Ele foi perseguido tanto pela imprensa, tanto pelo judiciário. O pessoal da extrema esquerda estava o tempo todo usando ali do judiciário para perseguir o governo. Eles passaram 4 anos chamando o presidente de antidemocrático, de genocida, de fascista, de tudo que não prestava, né? Ele era um ditador. Mas agora nós estamos vendo uma ditadura implantada aí no nosso país. Ela está cada vez mais consolidada. E quem está sentadinho lá na cadeira de presidente não é o presidente Bolsonaro. É justamente o indivíduo que eles tiraram da cadeia para colocar lá. E aí nós temos visto aí nos últimos dias uns escândalos, né, acontecendo aí. Nós vimos aí a dama do tráfico, nós vimos aí agora essa PEC aí que foi votada e que desmascarou mais ainda o sistema, mostrou claramente que o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, TSE, eles sim ajudaram a colocar na cadeira de presidente esse indivíduo, esse ex-presidiário. Eles deixaram muito claro isso, inclusive não fizeram questão nenhuma de esconder, mostraram ali, jornalistas mostraram ali, que se Lula está hoje na cadeira de presidente se deve ao Poder Judiciário. E isso é um absurdo, né? Porque quem tem que colocar lá ou não colocar um presidente ou qualquer uma outra pessoa com um cargo eletivo, tem que ser o povo, através das urnas. Mas houve uma manipulação muito grande e a gente viu tudo o que aconteceu, né? E agora eles estão tentando aí, criando cortina de fumaça para esconder, porque a popularidade do ex-presidiário vem cada dia mais caindo. Nós temos aqui uma pesquisa da Atlas Intel, que foi divulgada aqui pela CNN, que 45% das pessoas pesquisadas, que participaram da pesquisa, desaprovam o desgoverno e 43% aprovam. Eu ainda acho muito alto, 43%. Eu acho que não tem 43% de pessoas aprovando o que está acontecendo aí. Porque o que esse cara tem feito de bom para o país? Nada. 11% é regular e 1% não sabe. Então, pela primeira vez, os institutos de pesquisa estão dando aqui que a desaprovação do ex-presidiário já está maior do que a aprovação. E eles estão criando cortina de fumaça para tentar melhorar essa aprovação do ex-presidiário. E, para isso, eles vão meter a mão no nosso bolso cada vez mais. Nós temos que pagar toda a farra que esse indivíduo está fazendo com o nosso país, com a economia do nosso país. Temos aqui Hoje está viralizando nas redes sociais, o pessoal da extrema esquerda está viralizando isso daqui. O que acontece? A SECOM, é a Secretaria de Comunicação do Governo, isso aqui é um órgão oficial, isso aqui, tá? Eles usam isso daqui para fazer propaganda para o governo, propaganda eleitoral, né? Nós não estamos num período eleitoral, mas nós sabemos que o PT está sempre fazendo politicagem, né? Comprando votos. E aí fala aqui, casa de graça nos Trend Topics, vem entender por quê. E, na verdade, tinha 1.976 postagens lá no Twitter, no X, no ex-Twitter. E aí estava nos Trend Topics, estava em 11º lugar, mas aí a SECOM postou esse print aqui. Em setembro, o governo federal zerou a dívida do Minha Casa Minha Vida para quem recebe Bolsa Família ou benefício prestação continuada. Então, o que acontece? Está dizendo aqui que o governo quitou a casa das pessoas que têm baixa renda. Bom, primeiro que se essa casa foi passada para essas pessoas com aquela prestação para ser paga, que é um valor mínimo, isso era para ser pago. Mas aí o que ele fez agora? Está com a popularidade lá embaixo, ele quer comprar a sua popularidade. Ou seja, metendo a mão no dinheiro, nos impostos de quem trabalha, para fazer graça com as pessoas mais pobres. Então, diz que estão quitando as casas do Minha Casa Minha Vida das pessoas mais pobres. Isso aqui para ele tentar ver se melhora a popularidade dele, que está lá embaixo, né? Nós vimos o que aconteceu dias atrás, foi uma coisa nojenta, esse negócio da dama do tráfico visitando o Ministério da Justiça, visitando o Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, lá do Ministério dos Direitos Humanos, pagando passagem, pagando diária para a dama do tráfico. Ela discursando lá dentro dos direitos humanos. Isso aqui é uma coisa absurda, né? Você vê uma pessoa ligada ao Comando Vermelho frequentando esses ambientes. Na época do presidente Jair Bolsonaro, você não via acontecer esse tipo de coisa. Você não via acontecer. Pelo menos não tinha bandido pegando microfone para ficar falando lá dentro, não.
E aí o Estadão divulgou aquela matéria e, de repente, veio o pessoal da extrema-esquerda para cima. Criaram um factoide lá dizendo que repórteres tinham denunciado a Andresa Matais, diretora de redação lá do Estadão, dizendo que ela estava obrigando, estava oprimindo os jornalistas, fazendo uma pressão gigantesca em cima deles para que eles divulgassem essas matérias desfavoráveis ao governo. Até parece que precisa fazer matérias mentirosas, sendo que as verdades é que dói nesse governo, né? Não precisa de mentir. E eles estavam ali fazendo uma pressão em cima da Andresa Matais, chamando ela da dama das fake news. E ela não fez nenhuma fake news quando o Estadão divulgou que essa turma lá, essa dama do tráfico, estava frequentando lá esses ministérios. Isso era uma verdade. Mas aí o pessoal da extrema-esquerda se uniu para vir para cima da Andresa Matais. Aqui nesse site Diário do Centro do Mundo, editora do Estadão é denunciada ao Ministério Público do Trabalho, do Distrito Federal, por armação no caso da dama do tráfico. E todo mundo sabe que não foi uma armação, né? Não foi nenhuma armação. Não tem nenhuma mentira, não tem nada. Mas como é uma notícia que não é favorável ao desgoverno, aí não pode, né? Na democracia relativa, não pode falar mal do governo. Não pode. A revista Fórum, também, vem na mesma toada, né? Glaze detona editorial em que o Estadão se vitimiza, se afunda na defesa de seu erro, porque o Estadão fez um editorial se defendendo a Andresa Matais, das acusações que fizeram contra ela. Olha só o que eles falam aqui, a revista Fórum. Tabloide ultraconservador paulista levou invertida ao fazer novo ataque ao PT, como de costume, e tentar se colocar como vítima após a Fórum desconstruir o factoide da dama do tráfico. Não desconstruiu nada, na verdade, eles sim fizeram uma armação. Eles foram lá no site do Ministério Público do Trabalho, fizeram ali uma denúncia, printaram, que é anônimo, né, a denúncia anônima, printaram e publicaram na revista Fórum. Isso sim é uma armação, porque as visitas da dama do tráfico, elas não foram inventadas, não foi nenhuma fake news, elas aconteceram, tem vídeo e tudo mostrando. E aí chamar o Estadão de ultraconservador é, no mínimo, falta de honestidade intelectual, no mínimo, porque veja só aqui, eu vou trazer para vocês aqui um editorial de 2021 que diz o seguinte, isso aqui é do dia 11 de março de 2021, olha o que dizia aqui o Estadão. Para enfrentar Lula e Bolsonaro, as lideranças precisam se organizar para construir já uma candidatura capaz de sensibilizar o eleitorado. Então, eles estavam fazendo aqui uma campanha, o Estadão estava fazendo uma campanha contra Lula e contra Bolsonaro, ou seja, eles eram do centrão, a terceira via. Até então, eles estavam querendo viabilizar uma terceira via que acabou que isso não se concretizou. Mas aí vinha o pessoal da extrema esquerda agora chamar o Estadão de ultradireita, sendo que o Estadão se uniu ao consórcio durante o segundo turno lá das eleições, ele se uniu à Folha de São Paulo, a todos esses jornalecos aí, o Globo liderando, né? A Globo liderou tudo isso daí, esse consórcio, e o Estadão também se uniu para tentar tirar o presidente Bolsonaro e conseguiram, né? Conseguiram, porque se uniram até ao TSE. A Terra Brasil Notícias diz o seguinte: Gleisi Hoffmann insinua pedir cassação de concessão do Estadão por criar história da dama do tráfico. Criar história da dama do tráfico. Foi criada uma história? Aqueles vídeos que tem a dama do tráfico discursando dentro do Ministério dos Direitos Humanos, aquilo ali é uma criação, é uma invenção? Ou aquilo ali realmente existiu? Mas eles são mestres em recontar a história, em tentar reescrever a história. E eles querem de todo jeito falar que uma verdade que está na sua cara, que você está vendo, que aquilo ali é uma mentira. E aí a Gleisi Hoffmann, ela postou o seguinte tweet, né? Gravíssima denúncia feita ao Ministério Público do Trabalho, que é aquela armação que aí sim que a esquerda fez, né? Sobre a fabricação do escândalo da dama do tráfico pelo Estadão para fazer parecer que Flávio Dino é simpático ao crime organizado. Imagina, né? Imagina, um cara que vai lá na Maré, no Complexo da Maré, sem nenhuma segurança, não tem nenhuma simpatia pelo crime organizado, né? Matéria da revista Fórum revela que repórteres envolvidos relataram assédio e humilhação por parte da editora de política do jornal em Brasília e disseram que o conteúdo mentiroso contra o ministro foi turbinado e divulgado também pela rádio do Estadão. Aí é que vem o mais grave aqui, ó.
É escandaloso o uso de uma concessão pública para difamar o governo. Aqui, a Gleisi Hoffmann insinua que a concessão do Estadão tem que ser cassada. Outro dia, alguém disse aqui nas redes se uma reportagem está sendo usada pela extrema-direita bolsonarista para fazer fake news e propagar ódio. Então, é a prova que esse jornalismo deu errado. E aí ela tomou uma bela de uma checada dos leitores, dos usuários do Twitter, do X, tomou uma bela de uma checada aqui, ó. A denúncia utiliza prints do site utilizado para envio de denúncias do Ministério Público do Trabalho. Qualquer usuário pode publicar sem verificação e sem o envio real da denúncia, conforme link publicado abaixo, e eles deixam aqui o link. Então a Gleisi Hoffmann tomou uma bela de uma checada, mas eles não estão preocupados com isso, né? E o jornal Estadão publicou hoje esta matéria aqui que diz o seguinte, está lá na coluna do Fabiano Lana: o recado do governo é claro, retaliar responsáveis por notícias desfavoráveis. Em qual regime de governo isso acontece? Jornalistas sendo retaliados porque estão divulgando matérias que não são favoráveis ao governo. Porque, convenhamos, esse governo que está no poder aí é uma verdadeira fábrica de notícias desfavoráveis a ele próprio. Basta ver Juscelino Filho, tanto de escândalo que já protagonizou. Basta ver a Daniela do Vaguinho, que estava no governo até dias atrás. Basta ver a visita da dama do tráfico. Basta ver tantos escândalos que já aconteceram, não vamos nem falar aqui da economia que está sendo destruída e dos quase 200 bilhões de rombo que esse governo já está chegando em menos de um ano de governo. Então, notícias desfavoráveis é o que tem, mas os jornalistas não podem falar. Se eles falarem, eles vão ser perseguidos. E isso eles chamam de democracia. O Lula chama de democracia relativa. Eu acho que ele é um pouco mais honesto do que os demais, porque os outros vivem falando a palavra democracia o tempo todo. O Lula já fala em democracia relativa. É aquele mesmo cara que fala que na Venezuela tem mais democracia do que no Brasil. Então é mais ou menos isso que ele quer para o nosso país. Então, pessoal, eu peço a vocês novamente que observe aí se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe aí seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.